quem de nós pode falar sobre santidade de Deus? Quem de nós pode sequer ousar dizer que consegue passar um dia sequer na sua vida com santidade completa? Impossível. Mas há quem se refira à santidade de Deus de uma forma muito reverente. Certa vez, no litoral gaúcho, um dia de festa, no aniversário de um dos meus avós, nós fomos orar, vamos fazer uma oração antes da refeição, agradecendo pela vida dele. Estávamos todos sentados já com a mesa pronta. E como eu sou pastor, e mesmo sendo alguns católicos, alguns da família luteranos, outros batistas, a mistura de protestantes e tudo no cristianismo, ele sempre propõe então que o seu netinho ore então, né? E eu falei, então vamos orar agora aqui mesmo, você pode fechar os seus olhos e tal. E no mesmo instante, com muita reverência, ele disse, não, vamos dar as mãos, vamos ficar de pé, que nosso Deus é santo. Então, há quem lide com a santidade de Deus de forma muito reverente, até mesmo meio performaticamente, nosso santo Deus, e acaba se distanciando nesse conceito, mas lidando em seu coração com muita reverência diante da santidade de Deus. Mas também tem aqueles que lidam com uma certa distância da santidade de Deus sempre. Estávamos viajando uma vez para fazer rafting, uns jovens descer ali as corredeiras lá em Três Coroas, e conversando com o motorista da van, na trilha, ele disse para mim, a gente conversando sobre Deus, sobre como Deus era santo, como Ele era justo, entramos nos assuntos assim, e no retorno, ele conversando comigo, ele disse assim, Ed, eu estou muito distante da santidade de Deus. Eu disse para ele que ele podia se aproximar de Deus, que ele podia... Eu estou muito distante, assim, com os olhos, assim, com um rosto que demonstra essa distância. Muito distante, eu sou muito pecador, eu já causei muito mal para a minha família, ele falou algumas coisas, estou muito distante. Então, há quem lide com a santidade de Deus com esse certo distanciamento, esse certo, uma certa reverência, até um pouco burra, eu diria, no sentido de não saber que pode se aproximar, nesse sentido. Mas há também quem lide com a santidade de Deus, tirando sarro de uma forma muito pejorativa. Existe uma frase bem forte de algum indivíduo anônimo por aí, que já ganhou diversos nomes, que diz assim, se Deus existe, Ele é o diabo. Uma frase forte, sarrista e pejorativa. Se Deus existe, Ele é o diabo, porque Ele é mau, o nosso mundo é mau, as coisas que acontecem em nossa sociedade são más. Então, se Ele existe, Ele é o diabo, Ele é mau. E a minha resposta sempre para esse pensamento é que sim, Deus é o diabo, mas não o Deus que ele está pensando. O Deus deste século é o diabo, esse sim, que é Satanás. Então, as pessoas se referem à santidade de Deus de muitas formas, e poucos se referem à santidade de Deus, à beleza dessa santidade, realmente olhando para ela com esplendor, com honra, com glória, com beleza, porque eu acho que nós desconhecemos a santidade de Deus. Apesar de, em várias páginas das Escrituras, nós termos diversas descrições, cenários, atributos que mostram a santidade de Deus, nós desconhecemos. E um pouco é a falta de compreensão, de visualizar, né? Porque, por exemplo, né, um dos meus amigos me encontrou no banheiro agora, há pouco tempo atrás, e ele tem uma facilidade de visualizar, porque eu sou alguém, eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo visível. E ele brincou comigo, tu cresceu, né? Não sei se é por causa do topete que eu botei assim, que ele quis dizer, mas eu não cresci.
Mas ele tem facilidade de ver atributos em mim. Se ele é baixinho, se é gordinho, se é barbudo, se não é porque eu sou visível, mas Deus é invisível. E talvez seja essa uma das grandes dificuldades que nós temos de visualizar num Deus invisível a santidade dele. Talvez seja uma destas questões. Um Deus que é sobrenatural. Às vezes você vê a ação desse Deus, mas você não consegue vê-lo trabalhar com martelos nas mãos, com ferramentas nas mãos. Você não ouve a sua voz. E é difícil lidar com isso. Talvez seja um dos nossos problemas e tudo acaba se tornando subjetivo. Como assim? Beleza da santidade de Deus. Como assim? Como que eu vejo que Deus é santo? Como eu posso vê-lo? Em que pessoa? Em que eu me baseio para dizer que Ele é santo? Que atitudes, que coisas do dia a dia eu posso ver da ação dele que demonstram a santidade? Talvez seja essa a nossa maior dificuldade, de lidar com esse conceito, a beleza, o esplendor da santidade de Deus. E isso acaba se tornando distante de nós, muito distante. Essa é uma das razões pelo qual eu quis estudar esse texto de hoje. Primeiro, por perceber, como todos nós, a dificuldade de lidar com as minhas impurezas, com as inquietações do meu coração, com as más intenções do meu coração, e me perceber como motorista da serra, distante dessa santidade, e pensar, mas por que eu não consigo desfrutar dessa santidade e me aproximar? Se Ele tem tudo isso para nós. Gostaria de pedir para tu abrir a tua Bíblia no primeiro texto, são 2 hoje. Levítico 19, 2, um texto do Antigo Testamento. Levítico 19, versículo 2. É um texto bem curto, bem conhecido de todos nós. Gostaria que tu colocasse a tua mão, os teus olhos nesse texto hoje. Levítico 19, 2. Aqui Moisés, então, já tinha tirado o povo todo do Egito, já tinham saído do Egito. O Senhor já tinha se encontrado com Moisés no Sinai, estava passando diversas leis para eles. E a única coisa que nós precisamos entender aqui, nesse contexto hoje, é que o povo não era santo, que nem nós. Era cheio de idolatria. Idolatria naquela época, em sua grande maioria, fazia menção a questões de sexualidade em culto, questões de prostituição cultual, muita coisa suja. O conceito e o estilo de vida dos egípcios era bem contaminado, e é isso que nós precisamos saber, e eles estavam já há 400 anos no Egito. Quando Moisés tira esse povo de lá, esse povo não vivia mais, muitos não viviam mais com uma mente e com um coração conectado com a santidade desse Deus. Não lembravam mais do que José viveu, não lembravam do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó viveu, porque passaram esse período numa terra diferente, com um sistema de valores diferente, com valores e conceitos completamente distorcidos. E Deus tira eles de lá, e nesse versículo 2, Ele diz para Moisés assim, Moisés fala para toda a comunidade, fala para todo o povo de Israel, Moisés, o seguinte, abre aspas, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E se você passar o dedo na continuação do texto, antes que a gente comece a pensar em santidade simplesmente com questões de pureza sexual, logo depois, nesse capítulo todo e no anterior, Moisés e Deus vão trabalhar questões também de pureza sexual.
Mas isso vem em algum lugar também. Mas quando Deus traz esse conceito de ser santo aqui, ser puro, ser limpo, Ele começa a falar coisas práticas para várias áreas da vida. Não só para essa área que a gente tanto bate hoje de pureza sexual. E devemos continuar batendo. Só para você perceber isso, como essa santidade Deus queria que permeasse tudo, leia o versículo 3. Logo que ele fala de santidade, no 3 ele diz assim: respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai. Guarde os meus sábados, eu sou o Senhor. Ele começa a aplicar essa santidade para diversas áreas da vida. Então eu queria tirar hoje, nesse início, a nossa cabeça de pensar em santidade simplesmente com relação à nossa sexualidade. É muito maior que isso. E eu queria que, antes da gente ir para o nosso texto base, que vai estar lá em Isaías, você pensasse comigo o seguinte conceito sobre a santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Você percebe a profundidade dessa frase de Deus, que é tão conhecida por nós, que acaba passando batida? Quando ele fala que ele é santo, ele está dizendo que a essência dele, o ser dele, é santo. E não há maldade alguma, não há sujeira nenhuma, não há má intenção nenhuma na essência do grande eu sou. A minha essência é santo. Ele está dizendo que os motivos dele, as motivações, as intenções são sempre santas. O nosso Deus está dizendo que as intervenções que Ele faz na nossa vida são santas. Porque eu sou santo, Ele diz. Talvez você está olhando para mim nessa introdução e pensando que eu estou viajando demais e flutuando em algum lugar e não estou trazendo esse conceito de santidade para a realidade prática. Mas eu quero dizer para vocês que se você está pensando assim, você também está enganado, como eu estive muitas vezes. Sabe por quê? Porque quando coisas complicadas acontecem na nossa vida, com relação à saúde, com relação a finanças, com relação à perda de alguém que nós amamos muito, questões de doenças familiares, situações que nós não conseguimos, nós nos sentimos impotentes, injustiças sociais. Há um tempo atrás, fui fazer uma ultrapassagem indo para Santa Maria. Tenho total convicção de ter feito ela no lugar devido. E fui sim, literalmente, sacaneado pelo guarda, injustiçado sim naquela vez, aplicando-me então uma multa que não tinha consistência nenhuma. Quando essas injustiças, outras injustiças, uma das maiores injustiças que tem acontecido hoje em dia é com companhias celulares. E é verdade, cobranças exacerbadas, contas maiores, você quer tirar a sua conta, mudar para outra companhia, você não consegue, você fica horas injusto. Quando essas coisas acontecem, coisas mais profundas na nossa vida, a nossa tendência é olhar para Deus e dizer o quê? Ele não é bom, Ele não é justo, Ele não se importa tanto assim conosco. Mas se as Escrituras falam que a santidade de Deus é verdadeira, essa santidade de Deus, a essência dele, as intenções de Deus e as ações de Deus, elas estão garantidas para nós, que vão ser santas, que vão ser justas, porque o nosso Deus não pode ser injusto e ser santo. Ele não pode ser mau e ser santo. Ele não pode ser incoerente e ser santo. Por isso é
tão importante entendermos a santidade de Deus e desfrutarmos dessa beleza da santidade no dia a dia. Há pouco tempo atrás eu tive uma conversa com um amigo e no final dessa conversa eu disse para ele assim: na verdade, com tudo isso que nós temos conversado, o que você tem dito, sem palavras, mas o que você tem dito é que Deus é injusto e que Deus não é bom, e isso o torna não santo, o torna contaminado, e isso não é verdade. E ele disse: tu tem razão, esse é o final do meu pensamento, esse é o âmago do meu coração. Deus não é bom, não é santo e não é justo. E gente, isso é perigoso, isso é muito perigoso. Eu quero propor uma frase que não está no boletim, não está sendo projetado também, mas se de repente você quiser anotar sobre esse nosso tempo, a frase é a seguinte: a santidade de Deus é linda e deve ser motivo de adoração, apropriação e anúncio. De novo, a santidade de Deus é linda e deve ser motivo de adoração, apropriação e anúncio. Eu queria então te convidar para abrir em Isaías 6, que é o nosso texto base, versículos 1 a 8. Eu queria que tu me acompanhasse. Isaías 6, de 1 a 8. Essa santidade de Deus tem relação comigo ou não tem? Essa santidade de Deus tem alguma relação com a gente ou não tem? Eu gostaria de propor que no final do nosso tempo a gente não tivesse dúvida sobre isso. Que sim, a santidade de Deus tem completa relação com o nosso dia a dia. Não sei se vocês lembram, nós já conversamos outras vezes sobre a diferença do pensamento grego e o pensamento hebreu. Sobre essa questão da vida material e da vida imaterial, o nosso interior, o exterior e o interior. Nós somos, alguns hoje, muito parecidos com o pensamento grego, né? O pensamento grego era de que se a minha parte interior, se é que a gente pode chamar assim, a minha alma, o meu interior, se ele está conectado com Deus, e Deus foi feito para a minha parte imaterial, a minha parte material, essa carcassinha, esse corpo, pode fazer o que quiser. Esse era o pensamento grego. Eles faziam uma dicotomia, uma divisão. Então eles tinham, logo até mesmo no início do cristianismo, muitas lutas. Paulo teve muitas lutas ali, porque eles pensavam assim, digamos assim, nos encontramos nas casas ou no templo no fim de semana, seja quando for, para adorar o Senhor, e alimentamos o nosso ser interior. Saindo das nossas reuniões, então, partindo daqui, não interessa o que eu fizer na carne, porque o que eu fizer na carne vale. E daí que vem a expressão carnaval também, né? A carne vale. Durante esse período vale tudo. Os gregos pensavam assim. Mas os judeus, os hebreus, do qual Jesus descende, não pensavam assim. Eles não faziam essa divisão entre o homem interior e o homem exterior. Eles olhavam para o ser humano como um todo. Um indivíduo, um ser, sem fazer essa divisão. E por isso, a gente encontra o Deus de Israel falando dos seus princípios e trazendo o próprio Deus, a própria vida dele para cada área da vida. Obedece os pais, cuida do cabelo, cerimonialmente, tinha várias coisas que Deus atrelava e demonstrava que a
espiritualidade que Deus propõe, ela não é uma espiritualidade dicotômica, dividida. Deus é para o meu corpo e Deus é para a minha alma também. Esse texto de hoje, Isaías 6, a gente encontra umas percepções assim de Isaías sensacionais. Algumas que a gente nem compreende bem. É um texto curto, mas muito profundo. E ele com certeza vai nos mostrar essa relação da santidade de Deus com a nossa vida. Versículo 1, então, me acompanhe. Versículo 1 diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi, Isaías falando, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, anjos. Cada um desses serafins tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os pés, e com 2 apenas voavam. A santidade de Deus é linda e deve ser motivo de adoração. O primeiro movimento que eu vejo dentro de adoração é que todo mundo acha que adoração hoje é música. E a gente tem falado disso, nada novo. A gente já tem dito que a adoração não é simplesmente música, não é simplesmente louvor. Mas as mídias gospels não contribuem com isso, porque nós já criamos essa nomenclatura, o louvor. Eu faço parte do louvor. O que a gente está dizendo? Eu faço parte da música que conduz as pessoas a adorar, a louvar. Essas nomenclaturas se confundem. Mas dentro de adoração, o primeiro movimento que Isaías percebe nesses serafins é um movimento de reverência. Você consegue perceber a reverência desses serafins em adoração? Cada um tinha 6 asas, cobriam o seu rosto, cobriam os pés. Você lembra de Moisés na sarça ardente? Tira a sandália do pé, Moisés. Está em terra santa. Para nós, o máximo que a gente entende dessa questão de tirar as sandálias é chegar com um tênis, com um sapato, com um chinelo meio sujo na casa de alguém. Especialmente a casa de alguém, talvez que tenha um tapete bonito, e você, com reverência, com cuidado, então tira para não contaminar aquilo. E Isaías percebe esse movimento de adoração dos serafins. O primeiro movimento de adoração é reverência. Não é erguer as mãos. Não é cantar no domingo. Não é cantar no chuveiro. O primeiro movimento de adoração não é ligar um CD, um DVD de uma banda, de um grupo que você gosta muito. O primeiro movimento de adoração que Isaías percebe é de reverência. E aqui tem muita confusão. Muita confusão. Porque a gente acha que essa reverência ela tem a ver com ações. Uma reverência de ação. Por exemplo, eu vou para o culto e se eu colocar as minhas mãos para trás, significa que eu sou mais reverente do que se eu erguer as minhas mãos. Se eu deixar as mãos de lado, eu sou meio reverente. Nós temos dificuldade de lidar com reverência no interior. Nós achamos que a reverência tem a ver com o exterior. E Deus está falando do coração. Esses serafins externalizam algo que está no coração deles. Não tem problema. Botar os braços para trás, se ajoelhar. Quando está com o Senhor no seu quarto, no seu grupo pequeno ou aqui. Você não precisa abrir, é em Isaías mesmo, um texto super conhecido. Isaías 29:13 diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feito só de regras,
ensinadas por homens. Irmãos, eu já levantei as minhas mãos quando o hino pedia para levantar as mãos, e eu estava com o coração pesado, sujo, contaminado, diversas vezes. Deus pede uma reverência interna, que daí, sim, se externalize das diversas formas. Deus pede uma reverência individual, que daí sim vai se tornar coletiva nos cultos ou no dia a dia. Deus pede uma reverência genuína. Se nós pudéssemos fazer graficamente, nós poderíamos desenhar um coraçãozinho se prostrando. Deus pede uma reverência interna em primeiro lugar. Eu diria que Ele não está preocupado com performance. Deus não está preocupado com a nossa performance em primeiro lugar. Ele está preocupado com o nosso coração, se ele é reverente ou não. Esse é o primeiro movimento que eu vejo na adoração. É um movimento de reverência. Reverenciar o Senhor. Os serafins se taparam, usaram apenas 2 asas para voar. E o segundo movimento é um movimento de elogio no versículo 3. Proclamavam uns aos outros naquele voo, naquela visão, eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes deles, os batentes das portas tremeram. E o templo ficou cheio de fumaça. Santo, Santo, Santo é uma expressão que demonstra a eternidade da santidade de Deus. Santo para sempre, como a gente cantou. Santo, Santo, Santo. Quando a gente pensa em adoração, o primeiro movimento é reverência. E o segundo movimento é elogio. Ele é santo, ele é puro, ele é justo. Você percebe quando você elogia alguém. Você percebe uma qualidade nesse alguém. Por exemplo, Samuel está fazendo estágio aqui esse tempo, em julho com a gente. E digamos que eu tenha percebido na vida dele mansidão. Por exemplo, sempre que a gente percebe alguma qualidade em alguém, a gente procura, dependendo da intimidade que tem, nos aproximar dessa pessoa e fazer um elogio, né? Ou alguns procuram fazer isso. Então, digamos que eu tenha percebido que o Samuel é um cara que lida muito bem com os conflitos, com as coisas, e é alguém manso. O primeiro movimento que eu faço, quando eu percebo isso na vida dele e me alegro, é: Samuel, cara, que legal ver na tua vida que tu tem lidado bem com isso, tu é um cara manso, cara. Encoraja, tu lida muito bem com isso. O segundo movimento que eu vou fazer, eu vou sair com a galera, eu vou conversar. Se nós entrarmos no assunto, certamente eu vou citar: cara, eu conheço um cara, o Samuel. Primeiro eu elogiei ele. Quando eu vou a público, eu elogio a qualidade que ele tem para outros. Poxa vida, eu conheço um cara, né? Samuel, cara, ele lida muito bem, ele é um cara manso, ele lida bem com as... Pô, quem me dera eu fosse assim. Eu me iro muito mais facilmente. Puxa vida. O terceiro movimento, talvez eu faça uma música em homenagem ao Samuel. Samuel é manso, manso, manso. Talvez eu faça um documentário. Faça um documentário sobre a vida do Samuel, a mansidão na vida dele. De repente eu posso colocar uma nota no jornal sobre a mansidão dele. Eu posso fazer várias coisas sobre a mansidão dele. Muitas coisas. Eu posso fazer uma placa em honra. Eu quero chamar aqui à frente agora o Samuel, que é um homem muito manso, mais manso que Moisés. Na Bíblia falou que Moisés era o mais santo, mais manso, mas o Samuel ganhou. Como que a gente faz quando a gente percebe a qualidade de Deus, da santidade dele? A gente compõe uma música. A gente não fala, não estou dizendo que é errado compor músicas para falar da santidade de Deus. Eu não estou dizendo que é errado fazer uma pregação para falar sobre a santidade de Deus. Fazer um documentário, quem sabe. Bater palmas para a santidade de Deus. Não é errado. Mas o nosso primeiro movimento não é um movimento de dizer para Deus que Ele é santo. Ou é?
Eu creio que não. O nosso segundo movimento não é de dizer para as pessoas ao nosso redor quanto Ele é santo. Nós invertemos. Nós fazemos canções sobre a santidade de Deus. Mas nós não falamos para Deus o quanto Ele é santo. Dificilmente nos pegamos orando. Deus, falando sobre os atributos. Deus, como é bela a tua santidade. Senhor, tu és santo. Olha que lindo isso, tu é justo, Senhor. Tu é bom. Me encontra com alguém, cara, o Deus que eu tenho seguido, tem acontecido umas coisas, cara, e Ele é santo. Olha isso aqui que Ele fez, olha isso que aconteceu. A gente não faz isso. Mas a gente compõe quilos e quilos e litros de canções e fazemos filmes e fazemos tudo para falar sobre a santidade de Deus. Tem um músico chamado John Mayer, que vários jovens conhecem. Ele não é cristão, eu gosto muito da música dele, a arte musical é muito boa, ele toca muito bem, faz solos muito bonitos. Eu fiz uma viagem para São Paulo para visitar o meu pai e aproveitei para assistir o show do John Mayer. E em um determinado momento do show, eu percebi, quando fizeram a abertura, eu percebi que várias pessoas ao meu redor eram fãs do John Mayer, estavam parados, olhando para ele, pasmados, observando aquele solo lá de 2, 3 minutos da guitarra dele, pasmados. E o segundo movimento era sempre um urro, um grito, alguma coisa, ou os amigos olhavam um para o outro, o cara toca demais, olha ali, olha o que ele fez, eu nunca vou... O primeiro movimento era ficar pasmado, babando o que ele estava fazendo. E o segundo movimento era elogiar. Meu, que isso? Que isso? O cara é um monstro. Que isso? Da onde saiu esse cara? Diante de Deus, quando a gente pensa em adoração, a minha proposta é que sempre que a gente pensar em adoração, a gente tente esquecer ou colocar em segundo lugar a música. Seja o que for. E em primeiro lugar, colocar o fato de que os serafins e eles ficaram pasmados. Isaías ficou pasmado, que nem eu no show do John Mayer. E eu olhei depois para o lado, cutuquei, os caras toca demais. E elogiou. É que nós fiquemos pasmados, reverentes diante dessa santidade de Deus, com o coração prostrado. E que isso enche o nosso coração de tal forma que o meu segundo movimento pode ser até cantar, mas que eu cante sobre essa qualidade, essa justiça, essa santidade, que eu elogie. Quando você pensar em adoração, pense em reverência e elogio. A adoração. Por isso que nos nossos grupos pequenos, nós temos colocado um item sem louvor. Uma parte de cânticos sem música. Porque nós cremos que não é necessário música para adorar e para elogiar Deus. Pode ser também. É bom, eu sou suspeito, mas não é essencial. A santidade de Deus é linda e deve ser motivo de adoração. Eu queria ser prático nesse primeiro desafio de adoração e te dizer para essa semana tu olhar quem Ele é na Bíblia e como Ele age. Para tu escrever elogios sobre quem Deus é num caderninho. Ou para você falar para Ele quem Ele é. Faz tanto tempo talvez que tu não faz isso. Faz tanto tempo talvez que tu não faz. Escrever para Ele quão bom Ele é e as coisas que Ele tem feito. Falar para esse Deus sobre a santidade. E o último desafio prático é que tu ore pedindo uma oportunidade de falar sobre a santidade de Deus para alguém essa semana. Compartilhar sobre a bondade de Deus, sobre Deus essa semana. Faça isso como adoração. Faça. No seu tempo. Reverência, elogio. Fale bem desse Deus, dessa santidade para alguém essa semana. Está com medo? Está com falta de coragem? Pede. Senhor, eu estou meio desencorajado, estou desanimado. Me dá uma oportunidade
para eu falar do teu amor para as pessoas. Versículo 5 começa a trazer o aspecto da apropriação. Os serafins e Isaías adoraram esse Deus santo, mas eles não se contentaram com esse movimento de adoração. Eles não ficaram só no louvorzão. Eles não ficaram só nesse movimento de contrição. Eles ficaram insatisfeitos. Essa santidade, não é possível que essa santidade tão bela possa ficar lá simplesmente para eu contemplar. E aí Isaías diz assim: então eu gritei no versículo 5, ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, meu Deus, o Senhor dos exércitos. Eu estou perdido. O primeiro movimento que ele faz diante dessa santidade, quando ele vê o elogio dos serafins, é confessar. Ele confessa: estou perdido. Ele é santo, eu não sou. Deus fala: sede santos porque eu sou santo. E Isaías fala: eu não sou santo. A minha essência não é santa. A minha essência é má. Ele reconhece: eu não sou digno. Ai de mim. Meu Deus, eu preciso me esconder disso. Que negócio é esse? O versículo 6, logo que Isaías fez isso, quebrantado, um dos serafins foi voando e veio trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz é um instrumento de ferro, como esses que a gente mexe carvão, pega coisas quentes. É um instrumento que pegavam. Então ele vem com um instrumento desses, trazendo uma brasa viva nas mãos, para não se queimar, né, com suas asas. O serafim vem voando e ele traz, e com ela ele tocou a minha boca. E ele diz assim: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. 1 João 1,9, te lembra alguma coisa? Você lembra de 1 João 1,9? Abre lá comigo 1 João 1,9. Eu consigo ver João escrevendo, lembrando de Isaías. Ele estudava Isaías. Eu consigo ver João escrevendo e lembrando disso. 1 João 9, um texto clássico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, gente, providencia santidade para você e para mim, que a gente não consegue. Deus não fica com toda aquela santidade dele, que faz parte da essência dele, restrita a ele. Ele providencia, é uma promessa de Deus para nós. Se confessarmos, Ele nos limpa e nos providencia santidade. Você não é mais injusto. Você é justo de novo. Você é limpo. Você é santo de novo. Na adoração, que era o nosso primeiro aspecto, a reverência e o elogio. Na apropriação, porque eu não consigo. Isaías olhou para aquilo, ele não fugiu. Ele falou: ai de mim. Mas ele não fugiu. Nossa, Deus é santo, deixa eu ir embora daqui de uma vez. Quando a gente quer se apropriar de uma coisa que a gente gosta muito, a gente não foge. A gente quer trazer isso para nós. Nós fomos para o Uruguai 3 vezes.
eu e amigos, 2 vezes, perdão, eu e alguns amigos, e a gente gostou muito de ir para o Uruguai. Foi um tempo muito legal, conhecer um outro país, outra comida, outro povo, outra língua, tudo diferente. E quando a gente voltou, alguns meses depois, e alguém citou alguma outra viagem dessa, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu quero me apropriar disso de novo. Eu gostei tanto, eu curti tanto, que eu quero me apropriar daquilo para mim, de novo. Então a primeira coisa que eu falei para eles foi, se vocês planejarem alguma viagem para o Uruguai de novo, por favor, me avisa, que eu também quero. Me avisa. Isaías, ele se apropria da santidade de Deus. Deus, eu também quero isso para mim. Ele confessa e ele é perdoado. O movimento do serafim é um movimento de Deus na direção dele, que remove a culpa dele. E remove o pecado dele. Porque Isaías é motivado olhando para a santidade de Deus para adorar e para se apropriar dessa santidade. Confessa hoje o teu pecado. Cansei de passar dias e dias com pecados escondidos. Em alguns, talvez, ultrapassei Davi. No caso de Batseba, que provavelmente ficou quase 1 ano, até que foi confrontado e confessou. Em vários pecados da minha vida, alguns que eu percebo e outros que eu nem percebo. Provavelmente até ultrapassei Davi. Vamos ser práticos. O que te impede de hoje confessar os teus pecados? Recebe essa promessa de ser limpo, que 1 João fala. Experimente o fardo leve de Jesus, hoje na tua vida. Hoje. Um dos maiores empecilhos da igreja, na história da igreja, para avivamentos, o maior empecilho para grandes avivamentos, pessoas que se convertem, o povo de Deus sendo usado, o amor sendo derramado, a cidade sendo servida. Um dos maiores empecilhos, se não o maior empecilho, é a falta de confissão de pecados e quebrantamento do nosso povo, da gente. Enquanto retemos tudo isso e nos mantemos duros, irreverentes, injustos, o canal não fica limpo e o Senhor não pode nos usar enquanto não estivermos limpos, quebrados. Quero fazer um parênteses antes da gente olhar para o anúncio, que é o nosso último ponto. Um parênteses do meu coração. Algo que me incomoda muito, muito, muito. Quem anda perto de mim, especialmente os jovens, sabe disso. Me incomoda muito, muito o fato de que nós já sabemos. Se não sabemos, já ouvimos falar que existem 2 esferas muito práticas da igreja de Cristo na terra. O cuidado dos de dentro e o alcance dos de fora. E uma das coisas que me incomoda muito no que nós como comunidade temos vivido, eu junto com vocês, faço parte disso, é que nós temos falado muito do cuidado de dentro. Temos teimado muito sobre isso. Como que se dá o cuidado de dentro para nós? Através do discipulado, através dos grupos pequenos, através dos cultos, dos módulos, através de conferências. Tantas coisas nós temos aqui como oportunidade para quem quer ser cuidado, para quem quer ser pastoreado, para quem quer crescer na fé. Esse é o cuidado para dentro. Mas algo que o Senhor tem me incomodado muito é a nossa ação para fora na sociedade. Porque o avião não foi feito para ficar no hangar. O avião não recebe manutenção e conserto para ficar no hangar.
Ele foi feito para voar. E a igreja de Jesus foi feita para servir lá fora. Para levar a santidade, essa beleza lá para fora. Como isso me incomoda? Anote como motivo de oração. Venha falar com um de nós. A minha pergunta prática é: que fatia da saúde, como conde, nós vamos responder trazendo Deus? Que fatia da educação em Porto Alegre e no mundo, nós vamos responder levando Deus? Que fatia da cultura? Que fatia da justiça social? Que fatias? Irmãos, isso tem me incomodado muito. O anúncio. A santidade de Deus é linda e deve ser motivo de quê? De adoração, de apropriação e de anúncio. Por isso, no versículo 8, Isaías diz assim: ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe que Isaías não terceiriza a disposição. Dentro de anúncio, eu vejo que nós temos que ter disposição para anunciar. Não adianta eu sentar na minha cadeira, não adianta eu viver o meu cristianismo, mas não ter disposição de anunciar. Não adianta eu ir na pregação, não adianta eu ir no grupo, eu ser discipulado e eu perceber a necessidade do anúncio, mas eu não ter disposição de anunciar, não mover. A minha região que a gente usa para sentar da cadeira, para anunciar. Isaías não terceiriza a disposição. Não estou falando simplesmente de evangelismo. Anunciar a santidade de Deus. Anunciar as grandezas de Deus. Já vi muita gente, talvez eu já tenha até incorrido nisso também, terceirizando o anúncio de Deus. Por exemplo, pais que creem de fato, ou talvez nunca pensaram nisso, mas as atitudes mostram que quem é responsável por seus filhos, em primeiro lugar, é a igreja, e não eles, de anunciar em casa e no caminho a santidade de Deus e quem é esse Deus, e acabam terceirizando a disposição de anunciar. Eu vou deixar que, já que não está dando jeito, a igreja lá, o Ed, o Samuel, o Timóteo, a Rebeca, eles vão dar um jeito no meu filho. Mas não fala nada sobre quem Deus é e sobre o que Deus espera desse filho em casa. Eu já vi gente terceirizando na escola, até, ou a gente espera que a escola resolva isso, ou a gente espera que as universidades resolvam, ou a sociedade resolva o problema de quem nos cerca. Isaías não terceiriza a disposição. Ele fala: eis-me aqui, eu quero falar sobre essa santidade que eu tenho visto. Em segundo lugar, Isaías não terceiriza a coragem. Ele não fala assim, nossa, que santidade linda, nossa, que Deus grande e poderoso, vai tu, Ed. Nossa, que Deus supremo, que Deus soberano. Jovens da Conde, por favor, respondam todas as perguntas da cultura, da educação, da justiça social e da saúde de Porto Alegre. Ou pior, pastores, vocês respondam todas as questões e façam todas as obras na cidade. Ele não terceiriza. Missionários, resolvam vocês, missionários. Resolvam vocês. O quadro está feio. Resolvam vocês. Isaías não terceiriza. Ele fala: eis-me aqui. Ele quer anunciar. Ele não abre mão de anunciar.
foi tão esplendoroso, foi tão grande, ele foi tão limpo. Ele fala, eu era impuro, agora eu me torno puro, que ele quer anunciar. Ele quer chegar na escola e dizer para as escolas, nós temos um projeto de contraturno. Aqui na Conde, no nosso salão, nos nossos ginásios, nós temos um projeto. Nós podemos cuidar das crianças de vocês de tarde. Eles querem chegar com um ônibus, com uma van, e levantar sustento com médicos dentro e andar nos finais de semana, nos bairros mais pobres e carentes de Porto Alegre, dando assistência médica. Ele quer fazer isso. Isaías não abre mão de fazer isso. Ele não terceiriza o anúncio da santidade de Deus. Ele não olha para a arte pagã, se é que podemos dizer assim, e fala, que porcaria de arte. Ele não abre mão disso. Ele olha para a sociedade e fala, eu, como discípulo desse Deus, como seguidor desse Deus, eu vou anunciar uma arte diferente para a cultura da minha cidade. Uma arte santa, justa e limpa, que não necessariamente precisa envolver sexualidade ou qualquer outra coisa depravada. Ele não abre mão, ele não terceiriza, porque ele crê que esse esplendor da santidade não deve só ser uma apropriação na vida dele, mas deve vazar para fora. Ele é inquieto com isso. Por que não somos assim? Isaías precisa comunicar para a geração dele. Precisa. Por isso que ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. O ID, irmãos, é para todos nós. O ID não é para pastores e missionários, simplesmente. O ID é para todos nós. É global. A santidade de Deus é linda. Linda. Ele fica babando em toda aquela visão que ele teve. E essa santidade linda deve ser motivo para nós de adoração, de apropriação, porque ela faz parte do meu dia a dia, sim, e de anúncio por aí, em casa, na rua, como instituição, como indivíduos. A santidade de Deus é linda e deve ser expandida por aí. Quero falar para vocês, por fim, de um homem que eu vi mais de perto dessa vez. Antes eu só tinha visto nos seus livros, só tinha lido sobre ele, tinha visto algumas fotos dele na internet, mas eu nunca tinha passado tão perto dele como eu presenciei no Haggai. O Instituto Haggai é um instituto que trabalha com liderança. O pastor Ebenezer Bittencourt, que já foi pastor aqui, é quem cuida desse ministério com base em Campinas, aqui no Brasil, é um ministério internacional. Eles chamam preletores, grandes preletores, homens sensacionais, muito bons. E um dos preletores sempre, que tem transitado por lá, volta e meia, se chama Russell Shedd. Muitos conhecem o Russell Shedd, porque ele é um pastor muito conhecido no Brasil inteiro. Ele é um teólogo conhecidíssimo, um missionário, que veio para o Brasil há anos atrás. Sabia o que a filha do Russell Shedd, certa vez, disse para ele? Disse sobre ele, desculpa. Olha, gente, eu sei que meu pai peca, porque a Bíblia fala. De tão santo que ele é. E eu estava lá no Haggai, na noite em que ele foi homenageado agora esse ano. Homenageado por todo o seu ministério, toda a sua dedicação. Ele já é um homem, está avançado em idade. Vai parecer loucura o que eu vou dizer, mas os 5 minutos que ele subiu, alguém falou algumas coisas sobre ele, outras eu já sabia. A postura dele lá na frente, completamente humilde.
O auditório com mais de 1.000 e poucas pessoas batendo palmas, se levantaram, batendo palmas sem parar, e ele pegou o microfone. Irmãos, obrigado pelas palmas. Essas palmas é para o Senhor, não é para mim. Desceu um homem já de idade. Aqueles 5 minutos me edificaram mais do que todas as pregações que eu ouvi naquele final de semana. Sabe por quê? Porque o Russell Shedd é alguém que tem experimentado a santidade de Deus na sua vida. E isso vai por todas as áreas: finanças, palavras, pensamentos, relacionamentos. O meu pai só peca porque a Bíblia fala. Porque eu nunca vi o meu pai pecar. Esse é um homem que tem se deleitado na beleza da santidade de Deus. Gente, se apropriem dessa santidade de Deus e anunciem a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus é linda, muito linda. Você pode orar comigo? Senhor, nós somos tão pequenos, não queremos nessa noite fazer uma oração repetida, clichê, não queremos te honrar com os lábios e não de coração. Senhor, a tua santidade é um mistério. Aqueles serafins voando, essa reverência toda, esses elogios, santo, santo, santo tu é. Esse temor de Isaías, ai de mim, recebendo o perdão de ti, sendo limpo, tirando o fardo das costas do pecado, de meu povo também é impuro. E ele não abrindo mão de anunciar. Eu estou aqui, eu quero ir, eu não vou terceirizar isso. Isso é um mistério para mim e para os meus irmãos aqui, Pai. Faz-nos enxergar essa beleza da santidade, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, que Ele nos revele essa santidade. Nos faça viver isso no dia a dia, Pai. Ai de nós, Senhor. Ai da nossa geração, que tem tanta informação bíblica. Tanta informação sobre o Senhor, Pai. Ai de nós. Age no nosso meio, Pai. Por favor, transforma-nos, Senhor. Faz a gente experimentar essa santidade também. Por favor, Senhor. Tem misericórdia de nós. Porque Tu és santo, santo, santo. E nós precisamos desesperadamente de Ti. Oramos em nome de Jesus, que nos deu esse acesso livre à Tua santidade. Amém, Senhor.